nós estamos aqui para mais um TL, Treinamento de Líderes. E semana passada, que tema maravilhoso, que ferramenta foi aquela? E hoje nós queremos falar que líderes focados em excelência crescem usando ferramentas adequadas para influenciar o quê? Pessoas. Estes líderes desenvolvem suas habilidades, buscam respostas para toda e qualquer situação, sejam elas na área profissional, familiar, espiritual, relacional, ou seja, buscam sabedoria e inteligência em oração. Você acertou. A oração é uma ferramenta eficaz na trajetória de alvos e metas. Foi o que falamos no TL na semana passada. Então, hoje nós vamos falar sobre outra ferramenta maravilhosa que eu também amo. Ao comprar um aparelho de TV, vamos instalar, correto? E para instalar e colocá-lo no painel para ficar bem bonito, pegamos o manual de instrução e vem lá sempre uma informação básica de instalação e configuração. Você sabia que nós também temos um manual de instrução? Não sabia? Pois é, vou te apresentar esta ferramenta agora. Fica ligado, fica atento que essa ferramenta vai fazer de você um grande líder. Um grande líder. E se você quer obter sucesso, presta bem atenção em tudo que eu vou te falar. Então, a ferramenta de hoje é a palavra. Como assim a palavra? Sim, palavra de orientações de Deus, como agir e viver. Muitas pessoas não obtêm sucesso, pois desconhecem a palavra, a Bíblia Sagrada. Nossa, que manual de instrução que a gente perde por não conhecê-la. Que manual de instrução? Desculpa. Vamos ler o livro de Provérbios. Olha, quer aprender? Leia o livro de Provérbios. Muita coisa boa vem por aí. Então vamos lá, saber o conceito, o significado da palavra provérbios. A palavra provérbios quer dizer ideias, conceitos, concepções, noções, imagem, pensamentos, reflexões, meditações, considerações, ponderações, observações, emplações, raciocínios, juízos. Exemplo: gostava de ficar deitada na grama perdida, nos seus pensamentos sobre a vida. Ou quer dizer o quê? Que alguém ficava refletindo sobre a vida, né? Que exemplo legal que eles estão nos dando nesse conceito, nesse sinônimo aí, para a gente entender o que é a palavra provérbios. E a gente precisa ter opiniões sobre os assuntos, né? E precisa conhecer. Então, para a gente falar de provérbios, primeiro a gente precisa entender bem que é um livro que faz a gente refletir sobre a vida, experiências de vida. Então, o livro de Provérbio diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nossa, o cara já é rei. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e entender pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam, opa, eu quero aprender. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Opa, o mundo está precisando disso. Justiça
e honestidade, não é? Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência. Opa, uma pessoa sem experiência pode se tornar sábia. Isso é maravilhoso. E ensinar os moços a serem ajuizados. Epa, então quer dizer, na minha juventude eu preciso aprender a ter juízo. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios. Aumentam a sabedoria dos sábios. Quer dizer, quem é sábio fica mais sábio, porque está buscando na palavra algo que vai acrescentar à sua vida. Olha isso, escuta isso. E orientam os instruídos, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Nossa, complexo, né? Mistérios que os estudiosos, aqueles que buscam saber mais conhecimento, procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Nos dias de hoje, com a internet, nós podemos aprender muitas coisas dentro da nossa casa. Nós podemos aprender muitas coisas no dia a dia. E a gente fica preso a coisinhas, né? A falta de tempo ao WhatsApp e deixa de aprender o que precisamos. Que palavra boa essa palavra agora, né? Que palavra! E, infelizmente, o livro de Provérbios, capítulo 1, está dizendo exatamente isso. E aqui no versículo que eu estou, ele diz assim: os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Que tolice para os dias de hoje uma pessoa não querer aprender, não querer estudar, não, com a facilidade que nós temos hoje, né? As pessoas não reverem os seus conceitos, não rever o seu conceito e dizer: ei, vale a pena, vou mudar a minha circunstância, a minha forma de ser. Continuando nossa leitura. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a aparência, filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixem. No mundo de hoje, você vai encontrar muitas pessoas para te levar por caminhos que vão te levar à morte, a lugar nenhum, não vão te acrescentar em nada. E aqui o nosso manual diz: filho, se os homens maus, perversos, quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venham, vamos matar alguém, vamos roubar alguém. E assim nós pegamos os bens e dividimos tudo que roubarmos. Isso é um caminho de perdição. E eles podem dizer mais: vem, vamos nos divertir, atacando pessoas inocentes. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Vê se isso não acontece no dia a dia. Isso está aqui em Provérbios 1. E diz mais: mas nós acabaremos com elas, acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Falando de roubo, ladrões, pessoas que têm uma índole ruim, pecaminosa, que não conheceram a Jesus, que não conhecem o manual de instrução. Pessoas que não conhecem o manual de instrução.
Se elas conhecessem, com certeza, elas não agiriam assim. E ele diz mais: filho, não ande com essa gente, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles, longe, longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Eles são mal, eles tramam o mal para assaltar alguém, para tirar a vida. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que eles mesmos estão preparando a sua própria armadilha? Eles estão preparando a sua própria armadilha e eles serão o quê? Mortos. Mortos. Isso acontece com quem fica rico por meio da violência. Nós estamos vendo tanta injustiça nesses dias no nosso país, tantos homens que estão no governo se apoderando de riquezas ilícitas do povo, né? E o povo penando, nós, povo, né? Passando as dificuldades e eles saqueando os cofres públicos, né? Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares. Sim, em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto. Assim, gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Opa, ó Deus falando aí. Escutem quando eu os corrigem. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria. E repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram. E não me deram atenção. Vocês rejeitaram. Ou seja, deixaram de lado todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês. Quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade, eu rirei. Sim, rirei. Quando estiverem passando por sofrimentos e aflições, e então vocês me chamarão. Mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus. O Senhor não vocês recusaram a temer o Senhor Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos. Quantas vezes pais, né, falam, dão conselhos, filhos, e os filhos não estão aí. Não aceitaram os meus conselhos. É isso que a palavra está dizendo, que a Bíblia está dizendo. Então, quando os corrigir, não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Desculpa, eu errei essa parte aí. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos. Ficarão aborrecidos? Como assim? Eu tentei te ensinar, você não me ouviu? Claro que você vai ficar aborrecido achando que
você merecia um crédito, né? Vocês ficaram aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Eu estou fazendo uma porção de coisa errada, eu estou fazendo uma coisa que não é legal e ainda estou satisfeito comigo mesmo, com tudo que eu faço. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Opa! Olha a promessa aí. Olha a promessa. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá medo de nada. Não terá não terá motivo para ter medo de nada. Oh, eu recebo essa promessa. Se a gente ouve o manual de instrução e procura viver uma vida de acordo com o que Deus propôs, com sabedoria, com inteligência, ainda que a gente viva aflições, ainda que a gente viva momentos difíceis, mas a mão do Senhor está sobre nós. Eu achei muito interessante essa palavra aqui do início, quando o escritor diz que pode tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios. Nossa, isso é tremendo. Os sábios sabem o caminho, sabem onde querem chegar e buscam essa experiência. Você quer viver experiências? Ande nos caminhos com os sábios. Aquele que é bom no que faz, ele não diz que ele é bom no que faz. Ele simplesmente faz. E procura fazer com excelência. Porque o bom, que é bom mesmo, ele nunca diz que ele é bom. Ele está cada dia aprendendo mais e mais. E o ruim? Aquele que é ruim no que faz. Você acha que ele vai dizer que tudo que eu faço é ruim? Então a gente tem que ter muita sabedoria. Imagina que você tem uma empresa e a sua empresa não está bem, você está passando por algumas dificuldades, porém, nessa dificuldade você ainda está conseguindo ganhar algumas coisas, manter seus funcionários, e chega alguém que está muito mal, está precisando ganhar um dinheirinho, e sabe que você está numa situação meio que delicada, e a pessoa chega dizendo muitos e fundos que conhece, que vai fazer, que vai acontecer. Será que vai? Será? Vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar direitinho? A pessoa às vezes tem que ter humildade. Poxa, eu estou precisando de um emprego, podemos trabalhar junto, crescer. Aí a pessoa chega cheia de vaidade dizendo: por que será que ela está naquela situação? Será que ela é boa mesmo? Porque o ruim não vai chegar dizendo que eu sou ruim. Eu sou péssimo nisso, sou péssimo naquilo. Né? Meio difícil a pessoa chegar dizendo que é péssimo nisso ou naquilo. Né? Todo mundo chega dizendo que é bom. Mas aquele que tem humildade, como o Provérbios nos ensina, eles mandam a gente chegar com sabedoria, né? Será que a gente não pode estar junto, tentar melhorar junto? Essa palavra de hoje. Essa ferramenta é a palavra, a Bíblia Sagrada. Eu li com você hoje o Provérbios 1. E se você quiser dar continuidade, uma vida de sabedoria, pega essa ferramenta, a palavra, toma para a sua vida, se dedica nela, ora. Você vai ver respostas para suas orações, você vai ver resposta para os caminhos que você precisa seguir. Eu vou conseguir ter sucesso, tudo vai depender da minha maneira de ser,
da minha maneira de fazer as coisas acontecer. E o resultado, com certeza, se a gente procurar fazer o que a palavra diz, o que o manual de instrução diz, nós seremos vitoriosos, né? Salomão, filho de Davi, rico, mas ele não teve cobiça quando ele vai pedir a Deus Deus pergunta o que ele quer, né? E ele poderia pensar assim, quero mais riquezas, quero mais isso. Não, ele usou uma palavra, sabedoria. Sabedoria. E a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina sobre sabedoria, a Bíblia nos motiva, né? Porque ela traz palavras que acalmam o nosso coração e que fazem com que nós busquemos a presença de Deus e sejamos cheios da presença de Deus e que a gente não tenha medo das situações que tenham a viver, que está escrito lá não sei quantas vezes, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu Deus, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Tribulações, sim, aflições, sim, mas o manual nos ensina a viver dias com sabedoria e passar por todas as fases. Que Deus te abençoe, que você tenha tirado proveito dessa palavra e quero te encorajar a ler Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Se você for ler o livro de Provérbios, dia 1º, uma boa dica, lê o capítulo 1º, dia 2, lê o 2, dia 3, lê o 3 e assim sucessivamente. Você vai ver que você vai tirar muitas palavras. Às vezes está num relacionamento tão difícil em algumas coisas e o manual de instrução, a palavra, a Bíblia Sagrada vai te ensinar muita coisa. Quer ter sucesso? Quer ser um líder exemplar? Vai por aí. Pega a palavra, essa é a ferramenta. Boa semana, Deus te abençoe.